Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Gente, vem pra aí. Primeiro falando sobre o Carlos Miguel. A informação do craque Neto é de que o Nottingham Forest, além do salário estratosférico que ele irá pagar para Carlos Miguel, mesmo com uma proposta de renovação que ele teria do Corinthians para ganhar o que o Cássio ganhava, na casa dos 800 mil reais, ele vai ganhar pelo menos o dobro disso em salário mensal no Nottingham Forest. Mas o grande lance é que ele vai receber umas luvas, aquele bônus na assinatura do contrato para em torno de 6 milhões de euros. 6 milhões de euros, mais de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais na mão do cara. E o curioso é que, por conta daquela multa ridícula que a diretoria aceitou do empresário Gilmar Veloz, o clube vai receber 4 milhões de euros. O jogador vai receber na mão 6 milhões de euros. E o clube, por ceder o seu atleta, 4 milhões de euros. Ou seja, o clube recebe menos do que o jogador na sua mão para o seu bolso. É um negócio inacreditável, mas que até pelo clube, né, que poderia, um clube europeu que tem que paga em euro, que é a moeda do futebol, né, mas que fatura em libra, que é 7 vezes para cada real, poderia pagar muito mais ao Corinthians, mas não precisa, porque a multa dele está ali estabelecida de 4 milhõezinhos de euros, que para os caras não é nada. Com isso, na negociação, eles podem pagar mais para o empresário, para o jogador, em luvas, e com isso o jogador está recebendo uma quantia maior do que a que o clube vai receber. O próprio empresário recebe nessa negociação 3 milhões de euros. 3 milhões de euros só para o empresário, mais 6 milhões de euros só para o jogador e 4 para o Corinthians. O Corinthians, né, que deveria receber a quantia maior, na verdade, vai receber essa grana menorzinha. O Carlos Miguel já notificou o Corinthians que vai sair mesmo, e agora existe um debate para saber se ele joga até o dia 10 de julho, que é o momento em que abre a janela de transferências, em que ele teria que se apresentar no Nottingham Forest. Será que ele joga até lá? O fato é que ele tomou um cartão amarelo, não vai jogar contra o Inter e poderia até já ter feito a sua despedida. Mas será que vale a pena você ficar com um goleiro aqui que você já sabe que vai sair, mesmo ele sendo muito bom, ele tem salvado o Corinthians nos últimos jogos, ou você já começa a trabalhar o novo goleiro, o seu sucessor? Se for o Santos, que é o que o Corinthians está contratando, não tem como, porque ele também só pode jogar depois do dia 10 de julho. Agora, se for o Matheus Donelli, por exemplo, será que é o Donelli? Será que o Donelli não merece mais oportunidades exatamente nessa transição, para a gente saber se é o Santos que vai chegar como titular ou se o Donelli vai seguir como titular? Porque o Carlos Miguel é fato que não será. Ou você fica com o Carlos Miguel porque ele é muito bom goleiro, para tentar garantir alguns pontinhos aí até ele ir embora. Que situação difícil, né? Eu deixo para você. O Donelli, inclusive, renovou por 4 temporadas, goleiro de 22 anos, que é oriundo da base do Corinthians. Ele acho que chegou com 9 anos no clube, é muito identificado, foi luva de ouro no Mundial Sub-17, convocação em seleção de base, foi medalhista pan-americano. É um moleque que se fala maravilhas, mas ele realmente, quando teve que substituir o Cássio, mostrou uma certa vulnerabilidade, o que é normal. Muito jovem e substituindo o Cássio não é para qualquer um, né? Ainda mais com a pressão do Corinthians. O fato é que ele não tem recebido tantas chances, né? Tanto que o Carlos Miguel acabou ultrapassando todo mundo, até o próprio Cássio, né? Ele não joga desde julho de 2022, o Donelli. Ano passado ele não entrou em campo entre os profissionais. Então ele vai fazer a sua estreia, não só na temporada, nos últimos 2 anos, contra o Inter nessa quarta-feira. Será que o Donelli vai agarrar essa chance, né, com o perdão do trocadilho, e aí ele poder ter sequência a partir dali? Bom, vamos ver o que acontece, né? Mas o Donelli vai poder agora mostrar que tem capacidade para ser goleiro titular do Corinthians. Falando sobre outras situações, tem uma dívida muito perigosa que é relacionada ao zagueiro Félix Torres. O Corinthians simplesmente acertou a compra do zagueiro equatoriano junto ao Santos Laguna do México, num valor considerável de 30 milhões de reais em 6 parcelas, que foram diluídas entre 2024, 2025 e 2026. Em 2024 eram 2 parcelas. O Corinthians pagou uma e não pagou a segunda. Aí fica difícil, né? Uma segunda no valor de 6 milhões de reais que não foi paga, e o Santos Laguna notificou o Corinthians
pediu que o Corinthians pagasse em 15 dias, esse prazo estourou, o Corinthians não pagou e agora o clube mexicano está ameaçando ir na FIFA. Vocês sabem o que pode acontecer se o clube vai na FIFA pedir uma indenização. Mais do que isso, o clube que deve pode sofrer uma sanção, uma punição, que é, por exemplo, o tal do transfer ban, que é não poder inscrever jogadores nas janelas. Pode ser em uma, pode ser em duas janelas. Enquanto o clube não pagar, ele não consegue registrar jogadores. Pode até contratar, não consegue registrar. O fato é, pelo menos o alento, é que isso não deve se aplicar a essa janela já do mês que vem, porque esses processos demoram. Então seria para a janela do final do ano, que é uma janela super importante. Provavelmente mais uma reformulação, ou a reformulação vai continuar. Então você precisa, ainda mais no futebol brasileiro, né, no começo de temporada, contratar e inscrever jogadores. Imagina se não puder. É claro que até lá o Corinthians tem tempo para pagar, mas poxa, mais um clube batendo na porta da FIFA cobrando o Corinthians é dose, viu? E aí, falando sobre isso, tem a tal da dívida do Corinthians com o Argentinos Júnior pelo Fausto Vera, que está sendo negociado, segundo o GE, para o Atlético Mineiro, que está pagando 4 milhões de dólares pelo volante. Um volante jovem, que tem valor de mercado, mas que o Corinthians pagou 8 milhões de dólares. Só que não pagou, né? Está devendo para o Argentinos Júnior e vai ter que vender pela metade do preço para poder pagar essa dívida com o Argentinos Júnior, sendo que deve ainda para o jogador. Que loucura que o Corinthians faz, meu Deus do céu. Mas é um jogador que se inviabilizou, que não consegue jogar nos últimos tempos, jogou naquela oportunidade de 2022 com o Vitor Pereira, depois nunca mais performou, já está marcado pela torcida, não consegue ter sequência, é jovem, é promissor, pode arrebentar no Atlético Mineiro, mas o fato é que o Corinthians pagou muito caro por ele e precisava reaver parte do dinheiro, só que não vai reaver, vai ter que reaver para poder pagar. É mais ou menos o que o Santos, certa vez, fez com o Soteldo, né? Teve que vender o Soteldo para pagar o Soteldo, porque não tinha pagado o Soteldo lá pro Huachipato do Chile, e aí teve que vender o Soteldo para poder pagar o Huachipato e na verdade ficou usando o jogador de graça, né? Só que o Soteldo ainda performou no Santos, né? Não foi o caso do Fausto Vera em relação ao Corinthians. Enfim, é um jogador que deve estar saindo e pelo menos para zerar essa conta aí, enfim, não tem muito o que possa ser feito nesse sentido. E aí, o que vocês estão achando dessa história toda? É só a saída, né, gente? Tem o Donelli que renovou, mas é dívida com o Félix Torres, é o Fausto Vera indo embora, é o Carlos Miguel indo embora, é o Santos podendo chegar, é uma janela que ainda não começou, mas ela se torna ameaçadora. E ainda pode ter saída de Wesley, pode ter saída de, enfim, algum outro jogador, tomara que não. Mas precisa contratar porque a situação segue preocupante na tabela do Brasileiro, na perspectiva da temporada, o Corinthians precisa de mais opções. Fiel, a diretoria do Coringão tem observado com bons olhos aí o atual Sub-17, que tem aí atletas nascidos no período, né? A ideia é que os jogadores aí formem Sub-20 para do ano que vem, 2026, beleza? Para isso, Fiel, eles já vêm sendo testados em nível de exigência da categoria acima de um processo que já é acompanhado junto pela diretoria. Uma das funções do Chicão aí, quando foi contratado como coordenador de transição é essa, né? Inclusive. Além de questões aí de maturidade dentro do campo, Fiel, os diretores montaram um planejamento para o desenvolvimento físico dos atletas, como o Thiaguinho, que ganhou 6 quilos de músculos em 21 dias de trabalho. Muito, muito músculo mesmo, em pouco tempo, né? Já o Gui Negão aí, chegou para São José com 9 anos, passando por todas as categorias da base do Timão. E nessa temporada, ele assumiu já o camisa 9 do Sub-17 e logo foi promovido ao Sub-20, tá? Conquistando aí a titularidade da equipe comandada por Danilo. Um destaque, inclusive, fez com que seu contrato fosse renovado e tivesse a multa aumentada para 100 milhões de euros. E tem aparecido aí, Fiel, bastante em treinos profissionais, a tendência é que seja relacionado mais vezes, tá? Que ele seja relacionado mais vezes. Inclusive, ele não viajou para o Sub-20, eu joguei contra o Cruzeiro, que será disputado nessa terça. E ficará, portanto, ao menos uma semana integrado ao elenco profissional do Timão, tá? Então é isso, Fiel. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!